Capítulo 5, 17 a 23. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava Jesus ensinando e achavam-se ali assentados os fariseus e mestres da lei vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com Jesus para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado ou ao telhado, desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio de diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoeis em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? Mas para quê? Saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante dele e, tomando o leito em que o permanecera deitado, voltou para sua casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. No ano de 2016, nós chegamos em Umas, no mês de dezembro. E esse texto foi o primeiro texto que eu expus aqui. Depois disso, os meninos, que na época eram ainda muito jovens, 8 anos atrás, né, Bianca? Eram meninos mesmo, garotos, criaram um grupo intitulado Planejamento e Sinergia. E esse grupo, não sei se ainda existe, mas ele durou muito tempo. Os meninos que hoje são jovens adultos da época estavam saindo da adolescência. Então, como hoje eu celebro 8 anos aqui e 26 anos servindo a IPB, eu resolvi trazer esse texto para vocês. Todo milagre, ele aponta para o ensinamento, não é? O ensinamento principal desse milagre é que Cristo é Deus. Justamente porque a pergunta é: quem é esse que pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus diz: Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Então, o ensino bíblico teológico do milagre desse homem é que o Senhor Jesus Cristo é Deus, nos ensinando o princípio da Santíssima Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é o nosso amigo perdoador. Mas nas entrelinhas tem lições muito importantes que eu queria relembrar com vocês. Eu lembro que eu me assentei aqui. Aqui tinha um banheiro velho. Esse templo estava fechado com umas telas de alumínio. Aqui não existia nada, a gente fazia o culto aqui atrás. E eu me assentei ali e pedi o neto para me mostrar as finanças da igreja. E quando eu recebi, o Dr. Alisson Massotti e a família vieram lá de Lavras nos visitar aqui. E eu mostrei para ele, eu perguntei para ele: o que eu vou fazer aqui? O desafio era muito grande para uma igreja que devia o presbitério, devia Supremo Concílio, 3 meses de congras pastorais, 13º. E eu ouvi na primeira reunião do conselho: se o senhor aceitar vir para cá, vai ser bênção, mas nós não sabemos se teremos condições de mantê-lo aqui. Lembra disso, Neto? E eu lembro que o Senhor colocou esse texto no meu coração. E eu pensei assim: eu preciso de amigos aqui, de companheiros de serviço.
E foi isso que eu intentei fazer. Lembra do meu lema? Juntos. Foi para isso. Eu preciso agregar gente, porque ninguém é uma ilha deserta. Nós precisamos de amigos, de gente que acredita na obra e no reino de Deus. E essa história mostra isso. Se não, eu vou dar um tempo para você olhar esse desenho comigo. Olha aí. Provavelmente isso aconteceu na casa de Pedro, em Cafarnaum. O texto começa dizendo: aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados os fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias, Galiléia, Judéia, Jerusalém. Pode colocar para o pastor Ana. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Aí diz assim, ó, vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico. Pensa comigo. Paralítico naquela época vivia às margens das ruas, principalmente próximo aos templos, para receber esmolas, principalmente do sinédrio. Não havia cadeiras para cadeirante. Lembra daqueles carrinhos de rolimão, quem é da minha idade aí? A gente pegava um pedaço de tábua, colocava 4 rodinhas que eram rolamentos e aí a gente andava. Lembra que a gente ia fazendo assim? É exatamente isso, só que as rodinhas eram de madeira. Então ele dependia de esmolas e caridade para comer. A maioria deles eram moradores de rua, não é? E o texto parte do pressuposto de que alguns amigos e homens que eram conhecidos dele, sabendo que Jesus estava na cidade, o levaram até lá. Isso me ensina o princípio da sinergia. Nós precisamos de amigos sinérgicos. Na nossa vida, na nossa empresa, e na comunidade, e na família, mas principalmente entre irmãos, para desenvolver a obra de Deus, nós não somos suficientes. Não fomos. Jamais seremos. Lembra da missão enviada por Jesus? Ele envia 12, depois ele envia 70, e depois ele envia toda a igreja, ide. De modo que nós não somos suficientes, nós precisamos de amigos que somem conosco. Sinergia é a soma de energias, a soma de sonhos. Imagine comigo um cadeirante de rua, alguém chegou até ele e disse, Jesus está aqui. E, eu queria muito ir lá, pois diz que ele tem poder para curar, era essa a notícia. E aí então, eles somaram energias, pegaram esse homem, carregaram e chegaram lá na casa. Somas de energia. Eu quero fazer a primeira pergunta. Você tem amigos que você pode dividir com eles seus sonhos e desejos? O desejo desse cadeirante era estar diante de Cristo para uma possibilidade de ser curado. Os seus amigos acreditaram nisso, ou ele acreditou nos seus amigos. Houve uma soma de ideias. A pergunta que eu faço é se na sua vida você tem esses amigos, 2 ou 3, que acreditam em você e que você acredita neles. E que eles então, diante de uma dificuldade, te carregam. E acreditam que algo melhor pode acontecer ou não, mas são seus amigos. Foi isso que eu sonhei para essa igreja. E eu tenho o hall de membro de todos vocês na cabeça. De todos. Nós não temos aí 3%, 5% que não se tornaram amigos. E não sonharam. E é vocês, como amigos, é que realizaram esse sonho aqui. Essa igreja hoje é uma das mais fortes da região oeste de Goiânia. De todas as mais de 25 igrejas, essa está entre as 3 mais fortes. Por causa de vocês. Da sinergia de vocês. A energia que contaminou o outro, e a gente que era pouquinho, viramos muitos. Você tem amigos?
Se não, talvez ainda dê tempo. Eu não estou falando aqui de network, eu estou falando de amigos mais chegados que irmãos. Depois disso, pegaram o rapaz, chegaram lá, encontraram uma casa arrodeada por uma multidão. O plano era chegar e encontrar Cristo. Mas como chegar com um cara que não podia andar no meio da multidão? Como? E aí, esse texto me ensina que nós precisamos de amigos perseverantes, que não desistam de nós. Que diante das nossas fraquezas e limitações, e as minhas são muitas. Eu cheguei aqui doente em 2017, final de 16. E esses amigos me carregaram, me suportaram, me sustentaram e sonharam comigo. E não achando por onde introduzir por causa da multidão, eles então teceram um plano, mas não desistiram. Nós precisamos de amigos que planejem conosco, que nos dê saídas e não nos critiquem. Já pensou se um deles falasse, se soubesse que ia ser estranho, que isso não dá certo não, vamos embora. Eles chegaram ali, viram a dificuldade, colocaram aquele mano no chão, e eles então começaram a planejar alguma coisa para ajudá-lo. Nós viemos até aqui, nós não podemos desistir. Você tem amigos que são perseverantes quando você está impotente? Às vezes, mão e pés sem movimentos nenhum, e eles então pensam em seu lugar. Eles então tomam a sua dor e se torna você. Foi isso que eles fizeram. Nós temos que dar um jeito. Aí um falou, eu tenho uma corda lá em casa. O outro falou assim, eu acho que eu tenho uma rodana de madeira, que eu tiro água do poço. Eu falei, então a gente monta então um andaime, a gente amarra duas do lado, duas do outro, a gente sobe o nosso amigo e introduz ele pelo telhado. As casas tinham mais ou menos 2 andares. Jesus estava no centro da casa, que era a maioria das casas dos judeus, havia um lugar aberto onde eles se reuniam. Jesus estava ensinando, de repente ele foi surpreendido com uma maca descendo na sua frente. Eu imagino a cena. Um amigo de um lado, o outro do outro, doido, pendurado. Aquele negócio vai de um lado, vai do outro. A multidão vendo aquilo, provavelmente ela falou, isso não vai dar certo. Tive 2 colegas meus que olharam para o desafio dessa igreja e falou assim, você jamais consegue. Você pegou um elefante branco, essa foi a palavra dele. Mas nós precisamos de amigos que perseverem conosco. Na nossa vida, na nossa família. Às vezes, quando os nossos filhos vão embora, nós precisamos de amigos que perseverem e estejam ao nosso lado. Na hora da doença, da falta de dinheiro, nós precisamos de amigos que perseverem, apesar das nossas limitações. Eles não são uma equipe de trabalho que querem explorar as nossas capacidades até que elas se esgotem e depois nos trocam. Eles são amigos. Você tem amigos assim? Que você fala, isso não vai dar certo. Ele fala, vai. Nós vamos dar um jeito. O desenho ficou bonitinho, mas eu duvido que ele desceu daquele jeito. Deve ter machucado o cara todo, porque corpo de bombeiro, com aquela maca, com cintos apropriados, é uma coisa desconfortável. Mas seus amigos acreditavam, e mais, ele acreditava em seus amigos. A única coisa que ele podia fazer era esperar
pela bondade deles. De repente, Jesus diz assim, vendo-lhes a fé. A fé não era de um, a fé era de todos. Não era só do cadeirante, mas de todos, vendo-lhes a fé. Quando ele vê aquela atitude, aqueles caras de pendurados, aquela arquitetura montada, ele olha, como aprendemos hoje na EBD, no coração e vê que todo aquele esforço tinha como mola propulsora a fé que Cristo poderia devolver para aquele homem a capacidade de andar. Nós precisamos de amigos crédulos, mesmo quando a gente está incrédulo. Quantas vezes eu me tornei incrédulo aqui, diante do desafio, da nossa limitação, né, Neto? Quantas vezes a gente chorou e falava para Deus, o que nós vamos fazer? E meus amigos falavam, continue em frente, Deus vai dar um jeito. Nós precisamos de amigos que creiam, mesmo quando a gente não crê. Porque a fé contamina, no bom sentido. Ela, de alguma forma, vem a nós por osmose. Quantas vezes às vezes não estou num bom dia, o telefone toca com o irmão compartilhando uma palavra. Aquele trem passa pelas redes telefônicas e atinge a alma da gente. Por isso que a fé é do corpo. Ela deve ser compartilhada. E eu vou para a minha terceira pergunta. Você tem amigos crédulos e cheios de fé que creem quando você mesmo não crê? É mais ou menos assim, não vamos com a gente que nós acreditamos que esse negócio vai dar certo. Eu imagino, nas entrelinhas, numa licença bíblica, o poeta aqui, né, que não sou, que diante daquela dificuldade toda, das dores, dos machucados, ele falou para os meninos, ora, larga a mão disso. Estou tomando o tempo de vocês, você estava trabalhando, veio me ajudar. Bora para casa, esse é o tanto de gente. E os amigos creram no lugar dele, não. Vai dar certo. Você vai jogar bola com a gente a semana que vem. Depois acontece o resultado inesperado. Nós precisamos de um amigo maior, que é Jesus. Jesus então olha para o paralítico e diz, estão perdoados os teus pecados. Esse não era o plano. O plano original era ouvir Jesus dizer, levanta-te e anda. Parece que o plano foi frustrado. Eu imagino a cara de decepção dos amigos e do cadeirante. Lá, ofegante, eles lá de pendurado, ofegante, Jesus olha para ele e diz, estão perdoados os teus pecados. Ele não sentiu as pernas voltarem. Provavelmente alguns dos amigos olhou para ele e falou, ih, lascou. Está perdoando o pecado do cara, velho. Ou talvez um ou outro falou assim, fica calado, vamos ver o que vai virar isso aqui, porque imediatamente começou uma discussão. Para variar, os velhos e horrorosos fariseus estavam lá. Fariseu é uma praga. Os fariseus imediatamente, não importando com o cadeirante, muito menos com seus amigos, porque fariseu só se importa com ele mesmo, já foram diante de Jesus falando, quem você pensa que é, seu blasfemo? Só Deus pode perdoar o pecado desse pecador. E lembrando que na cultura judaica, paralítico, cego, leproso, era a ira de Deus sobre ele, porque ele não cumpriu algum mandamento, e Deus então deu aquela praga a ele. Então, Jesus não podia jamais perdoar o pecado desse homem.
Aí vem a lição. Jesus conhecendo-lhes o coração e os pensamentos. Por que vocês estão discutindo no coração aí? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os seus pecados ou levanta e anda? Eu acho que nessa hora os amigos falaram, é a segunda. É a segunda. É mais fácil. E o cadeirante lá no meio daquela, sem entender nada, olhando para Jesus. E aí, por último, nós temos a lição do milagre. Jesus Cristo, o Messias, o nosso amigo, é Deus. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ele olha para o paralítico e ordena: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imagina a festa. O cara levantou, pegou aquele carrinho, jogou fora. Eu imagino que os amigos pularam lá de cima, e eles se abraçaram, e em lágrimas olharam um para o outro e disseram: deu certo. Aquele que queria apenas voltar andando, voltou andando e perdoado. A prova está aqui, ó. Põe para mim, Ana. Ele se levanta diante deles, toma o leito em que permanecera deitado, e ele volta para casa com seus amigos, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, exceto os fariseus, eles não. E eles davam glórias a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Tudo por causa de alguns amigos. A última pergunta que eu quero fazer, que além de amigos sinérgicos, que perseveram, que creem no nosso lugar muitas vezes, e que não desiste de nós, você já ouviu o seu grande amigo olhar para você e dizer: estão perdoados os seus pecados? Se você não ouviu isso ainda, você ainda não é e nunca viu ou viveu um milagre. Levantar e anda? Isso é milagre? Morre, o paralítico já morreu, faz, ó. Se ele não tem Cristo, ele estaria no inferno hoje? Um cego que volta a enxergar sem Cristo, morre e vai para o inferno. Quando eu e você adoecemos e pedimos a Deus que nos ajude a curar, que use os médicos, nós vamos voltar a adoecer e um dia morreremos. O grande milagre que um homem pode viver, o único e maior milagre, é ouvir Jesus olhar para nós, pecadores, e dizer: Alex, estão perdoados os teus pecados, todos eles. Você já ouviu isso? Se sim, você verdadeiramente tem um grande amigo, que é Jesus, que não só te fez servo, mas te fez amigo dele. Se você já ouviu isso, você é um milagre ambulante. O maior milagre que alguém pode experimentar nessa vida é ter seus pecados perdoados, sem nada fazer para isso. A aplicação, eu tenho só 3. A primeira: Jesus é seu amigo. Jesus já lhe disse: estão perdoados os teus pecados. E por último, você tem amigos crentes, conselheiros e leais? Se sim, quem são eles? Pois um dia, cedo ou tarde, eles lhe valerão e muito. Daí, o autor dos Provérbios dizer que em tempos de paz se constrói amigos, mas é num leito que nós vemos o seu valor.
Eu não sei quanto tempo o meu amigo vai permanecer ordenando que eu esteja aqui. Mas o tempo que eu estiver aqui, eu quero continuar sendo seus amigos. Não obstante os meus muitos pecados. A vantagem de um pastorado longo como o meu aqui é que vocês já acostumaram com os meus pecados. Eu já não sou como eu era antes. Alguns pecados eu consegui já abandoná-los, outros não, permanecem comigo. Mas eu não desisto, eu continuo lutando. Eu quero sempre com vocês sermos mais para o reino, porque isso aqui é reino. Isso aqui só tem sentido se for para nos levar para o céu, senão não tem sentido algum. Então eu quero e desejo que o Espírito Santo me faça um amigo leal, um amigo perseverante e um amigo crente. E que Ele continue me dando como vocês são, leais, crentes, e que muitas vezes perseveraram em meu lugar. Então, em nome da minha família, eu agradeço. 8 anos, é impressionante. A Luísa chegou aqui, criancinha. O Felipe, garoto, dando trabalho, cabeludo. Me deu muito trabalho aqui. A conversão dele se deu aqui. A Adriana não mudou nada, continua exatamente a mesma. Eu tenho uma foto dos meninos lá em casa. O primeiro aniversário que eu fui foi da Bruna. Ela fazia 15 anos. Encontrei a Carol, que eu liguei para ela, falei, Carol, eu não tenho dinheiro para pagar a escola para minha filha. Lá de Lavras. E a Carol falou para mim, então a escola do senhor já está paga. Aí lá na escola da Carol, a Luísa achou a Bianca. E como essa menina foi importante na vida da nossa casa. Está vendo, Neto? Se eu não venho para cá, você não casava com a Bianca. Está vendo como é que é Deus? Aí eu não vou dar nome dos meus amigos, porque são muitos, mas eles sabem quem são. Eles sabem quem são. Das minhas irmãs de oração. A Bíblia diz que no ministério pastoral, Ele nos daria 100 vezes pai, mãe e irmão. Nessa comunidade eu ganhei isso descaradamente todos os dias. Pais, mães e irmãos. Vocês são minha família. Eu aproveito para pedir perdão por todas as vezes que eu não representei o que eu deveria representar para quem eu trabalho, o grande pastor na sua vida. Me perdoe. Nós somos pecadores caminhando no mesmo caminho. Quando precisar, eu te levo. E o dia que eu desviar, provavelmente vai ser quando a Luísa for namorar, você vai atrás de mim e me acode. Vocês ouviram aí, né? Tá rindo, né, Danilo? Pai de homem, tranquilão, né? Vamos orar? Queria chamar minha família aqui à frente. Meus diáconos, muito obrigado. Vocês são os melhores. Meus docentes, hoje o Fausto Danal olhou lá no banco pensando assim, não tem mais precisão de eu ficar aqui não. Rapaz, Fausto, Danilo, Lucas. Essa igreja é muito abençoada. Deus me deu intercessora leal, Dona Bela. A única mulher de 86 anos que não tem ruga na testa. E não faz botox. Pode ir lá olhar. Come doce e bebe refrigerante. Que maravilha. Glória a Deus. Deus me deu a graça de ver jovens casando e batizando seus filhos. O primeiro acampamento que eu fiz, o Guilherme e a Isabela eram solteiros. Né? Lembra no segundo que o Guilherme ficava assim, não, queria ficar com...
Eu queria ficar com os meninos, você lembra? Mas ele já era casado. Que maravilha. Eu queria pedir a dona Bela que viesse aqui à frente. Vem com ela, Júlia, para ela orar pela minha família. Queria que você ficasse de pé.